Fala aí, pessoal, fala aí, Arnaldo. Eu fui surpreendido hoje com, sim, mais uma entrevista do Fernando Diniz. Fernando Diniz, técnico de São Paulo, é o hit desse momento de pandemia e de bola parada. Ele dá entrevista toda hora. Ele deu uma ótima entrevista, aliás, para o Júlio Gomes, nosso companheiro do UOL, uma grande entrevista. Ele também participou de um programa no Sport TV a semana passada. E hoje, mais uma vez, agora apareceu na ESPN, dando uma entrevista também bem interessante, falando de futebol, do São Paulo, da vida e tudo mais. Enfim, mas o Fernando Diniz é o hit total dessa pandemia, né? Nenhum outro técnico está falando tanto. O Jorge Jesus já se mandou para Portugal, o Thiago Nunes deu uma única entrevista e pegou mal, e aí ele ficou calado. Até o Ramon, que virou técnico do Vasco agora, foi anunciado e não falou nada. Tá todo mundo em silêncio aí, todo mundo pianinho, Renato Gaúcho. Você não vê esses caras falando. Luxemburgo, cadê o Luxemburgo? Jorge Jesus, todo mundo calado. E o Diniz não, pelo contrário, tem falado bastante, tem sido bastante acessível desde então. São 3 entrevistas das que eu me lembro, né? Que ele falou aí. E ele falou algumas coisas interessantes. Repetiu, claro, outras coisas que ele havia falado em outros momentos, mas também falou coisas interessantes. Eu anotei aqui agora na minha caderneta preta do Twitter, ó. Marquei aqui algumas coisas interessantes que ele falou. Primeiro, sobre treino de finalização. Falou que não é só uma questão de treino, mas é uma questão de cabeça. Ele é um cara que cuida muito da cabeça dos jogadores, ele que é formado em psicologia. Isso ele já tinha falado em outras oportunidades. Agora, uma coisa que sempre me pega nas entrevistas do Diniz é a questão do resultado, desempenho e tudo mais. Ele falou, mais uma vez, textualmente: o futebol não se resume se a bola entrou, tá certo, se a bola não entrou, está errado. Eu tendo a concordar com o Diniz. Eu também acho que não dá pra gente resumir tudo o que é o futebol nisso, né? Às vezes o time joga muito mal, faz um gol, o juiz rouba, sei lá, acontece qualquer coisa e o time sai com a vitória. Não é isso que, enfim, vai definir se um trabalho é bom ou um trabalho é ruim. Mas, Diniz, eu vou insistir naquilo que eu tô falando. Tem algo que nesse bolo todo de discussão sobre futebol que esse não dá pra ir contra. Levantou o caneco, vai ter alegria da torcida, vai ter elogio, vai ter um monte de coisa. Não ganhou o caneco, pode ser o trabalho o melhor que for, sempre vai haver um senão. Eu acho que essa é a questão. E nesse momento que o São Paulo vive, de fila, de falta de títulos, de muita pressão, título é importante. Repito, ele pode sair do São Paulo, sei lá quando, espero que fique muito tempo no São Paulo, mas ele pode sair do São Paulo daqui a muito tempo. Se ele não tiver ganho nenhum título, não tiver levantado nenhuma taça, não tiver tirado das costas do torcedor são paulino essa questão da fila, o seu trabalho não vai estar completo. Não tem jeito. A vida é assim. Claro que o futebol tem muitas nuances, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, a bola entrou, a bola não entrou. Mas se tem uma coisa que não dá para você atacar quando acontece, é quando alguém ganha título, algum time vence algum título. Jogando mal, jogando bem. Título é muito importante. É para isso que os times entram em campo, é para isso que existem competições, assim é o futebol. E como eu disse da outra vez, assim é também a vida. E ele falou uma outra coisa que eu gostei, viu? Achei muito legal, Diniz, sobre esse momento que a gente está vivendo de pandemia, de a gente rever toda a nossa vida. O Diniz falou que isso pode ser, entre aspas, positivo, vamos dizer assim, se a partir desse momento que nós estamos vivendo, a gente começar a distribuir melhor a riqueza. Adorei essas palavras do Diniz. Agora, Arnaldo, ele também falou do Carneiro, falou do Igor Gomes, falou: espero que o Igor Gomes continue, mas é natural que ele saia, o que vai ser um pipinaço para ele se ele sair, pipinaço para ele e para o São Paulo, né? Para ele, para o Diniz e para o São Paulo e para a torcida do São Paulo. Mas enfim, ele falou sobre isso, falou que não conhece o Carneiro pessoalmente, mas vai tentar recuperar como ser humano e tudo mais. E essas coisas todas. Agora, Arnaldo, a pulga que está atrás da minha orelha é a seguinte: por que ninguém fala nada, nenhum treinador está abrindo a boca nesse momento, está todo mundo pianinho, ninguém está falando, está todo mundo quietinho, só o Thiago Nunes falou outro dia, e ao contrário, o Diniz está falando toda hora o Diniz dá alguma entrevista, boas entrevistas é verdade, mas está falando pra caramba. O que acontece, Arnaldo? Explica aí. Bom, Tironi, estou falando aqui antes de responder, estou falando aqui do estúdio Rodin, o estúdio Atelier
Estúdio Criatividade, que é mais ou menos um pouco a fase do Fernando Diniz, né? Você lembrou de várias entrevistas, ele deu entrevista também para a Rádio Transamérica, ou seja, tem falado quase todo dia, ninguém tem falado, você tem razão, quase nenhum treinador, quase nenhum jogador tem falado, quase nenhum dirigente tem falado, talvez o elemento de um clube grande que mais tem falado nessa época de parada de pandemia seja de fato o Fernando Diniz. E meu caro, eu acho, antes de falar sobre os outros, e por que o Diniz tem falado tanto, tem uma explicaçãozinha básica para esse interesse imediato da imprensa em relação ao Fernando Diniz. Para mim são dois motivos. O primeiro é o bendito do resultado. Então o Fernando Diniz, que tanto relativiza o resultado, só está na crista da onda, é o hit da pandemia, porque vem de duas vitórias, vem de vitórias recentes convincentes. Então eu acho que é a partir daí a sua, digamos, exposição. É a outra coisa, Tironi, a imprensa nacional, a imprensa brasileira adora o Fernando Diniz. Ele é o queridinho da imprensa, poxa, ele é o queridinho da imprensa. E aí, Tironi, a imprensa que é muito suave com ele e que gosta, porque ele é um sujeito legal para conversar. Como você falou, essa opinião sobre a distribuição de renda, tal, poucos treinadores têm condição de falar hoje sobre essa situação, uma situação tão, digamos, gritante nesse país como o Fernando Diniz. Mais até do que as coisas de futebol que você tem frisado, até são repetitivas nas entrevistas dele, até sobre o São Paulo ou sobre outros times. Tem uma coisa, Tironi, pensa bem, pensa comigo. Qual treinador brasileiro hoje é mais benquisto que o Diniz? Você falou, o Jorge Jesus foi para Portugal, ele é adorado aqui também, não por acaso. O Sampaoli se apresentou no Galo, teve poucos jogos e não é normalmente um sujeito que fica dando entrevista para lá e para cá. O Kudê também é um cara mais reservado, fala de vez em quando, fala mais em coletivas. E eu acho que a imprensa brasileira já se encheu daquele blá 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 do Luxemburgo, do Abelão, do Renato, aquela coisa toda. Qual treinador brasileiro é mais benquisto que o Diniz para falar? Qual é? Me diga, Tironi, tem algum treinador brasileiro em condições iguais ao Diniz, ao menos, para dar entrevista hoje? Me diga. Pois é, boa pergunta essa, hein? Qual treinador brasileiro é mais benquisto para dar entrevista hoje do que o Fernando Diniz? Acho que você foi perfeito. As conversas do Luxemburgo, ele sempre dá boas entrevistas porque ele é falastrão, ele é autoconfiante, ele diz que inventou tudo no futebol. Mas mesmo essas coisas hoje em dia elas já não pegam mais, né? As pessoas ouvem essas conversas do Luxemburgo mais com certo folclore do que exatamente com seriedade, né? Porque faz muito tempo que ele não vence nada. E o Renato Gaúcho a mesma coisa, embora o Renato Gaúcho venceu recentemente, né? Mas o discurso dele é sempre muito parecido, eu não preciso estudar e tudo mais, malandrão. Esse negócio uma hora tem um esgotamento. A novidade foi o Jorge Jesus, né? E aí foi um cara que deu poucas entrevistas, deu uma longa entrevista na Fox Sports, muito boa por sinal, e aí ele falou um monte de coisa, o negócio repercutiu demais, mas ele falou muito pouco, dessa maneira, não em coletiva, né, mas dessa maneira mais em programas e tudo mais. E aí todo mundo parou para ver, porque é o cara que mudou o futebol brasileiro nos últimos anos, no último ano, né, ganhou tudo, atropelou todo mundo, mudou, deixou todo mundo de cabelo em pé. Então esse cara aí é um cara para ser ouvido. Mas aí tem uma diferença sobre você ouvir o Jorge Jesus e você ouvir o Fernando Diniz, que cai naquilo que a gente está falando sobre vitória, sobre vencer, sobre ser vencedor. O Jorge Jesus chegou aqui e transformou o futebol, passou por cima de todo mundo, atropelou todo mundo, foi campeão do que foi possível ser campeão, ele foi campeão. Perdeu lá a Copa do Brasil, perdeu o Mundial, mas foi campeão de tudo, deixou todos os treinadores brasileiros de joelhos, porque ele foi lá e arregaçou todo mundo, certo? Só que aí, por causa disso, e até pelo temperamento dele, é um cara que já venceu outras coisas também no passado e está vencendo ainda agora no Brasil, ele tem aquela arrogância do vencedor. Aquela arrogância do, eu tô aqui para ensinar, eu sou assim mesmo. É um cara que não tem meias palavras, vai lá e fala. O Diniz não é assim. Talvez o Diniz nunca seja assim na vida, mas o Diniz também não é assim.
porque ele ainda não é um vencedor de títulos, embora a gente possa gostar muito do jogo dele, embora o jeito que ele pensa em futebol seja um jeito legal, mas ele ainda não tem aquele tamanho, aquelas costas largas para falar o que eu estou fazendo é certo e é assim que vai ser. Eu tenho a comprovação de que eu estou certo com isso aqui, com um monte de caneco que eu tenho. Não é o caso do Diniz. Pode ser que daqui a pouco ele tenha vários, mas ele não tem. Então ele não consegue nem ter essa arrogância e não consegue ter a antipatia, mesmo de torcedores de outros times. Se o Diniz começar com o time do São Paulo a ganhar de todo mundo, ele vai começar a ter uma antipatia de rivais. É natural isso, acontece. Quem ganha muito começa a ser alvo de inveja, a ser alvo de torcer contra, aquelas coisas todas. O Diniz não tem isso, porque afinal ele não é exatamente um vencedor de títulos na sua carreira. Repito, embora o jeito de jogar dele é um jeito interessante, muito legal, e as ideias dele sejam muito boas, até da vida, como a gente já falou aqui. Então acho que essa é uma questão que diferencia e que deixa todo mundo querer ouvir o Diniz, porque ele é um cara muito legal e muito afável. Agora, ele já deu várias entrevistas, você até introduziu mais uma aí, falou para a Transamérica, que eu tinha esquecido, é verdade. Ele precisa dar mais entrevista ou agora ele vai se recolher? O que vai acontecer com o Diniz? Para quem que mais ele pode falar, deve falar, antes de ir para o seu retiro de férias? Arnaldo, diz aí. Tirone, sei onde você quer chegar. Bom, cara, primeira coisa, essa super exposição do Diniz agora, digamos assim, e depois dessa reclusão nas férias, essa possível reclusão nas férias nos próximos dias, é uma estratégia conjunta de blindagem e de manipulação e de, digamos, estratégia conjunta que o Departamento de Comunicação do São Paulo vem utilizando com sucesso, desde aquele vídeo lá depois do jogo com o Corinthians em que o São Paulo bancou oficialmente o Diniz e tudo mais. E o Diniz, com a sua relação fácil com a imprensa, eu tô lembrando do Lugano, ele é o verdadeiro encantador de serpentes, é ele, não é o Tite não. E aí, Tirone, eu acho, é tipo um desafio, né? Diniz, falta a entrevista aqui no nosso canal, aqui é a entrevista, aqui é o negócio, aqui o bicho pega. Eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta pro Diniz lá no Sport TV, só uma, com o André Hernan, não deu tempo de fazer nem a segunda. Diniz, você está convidadíssimo, vem aqui no canal, fale conosco, responda a gente, assine o canal, acione o sininho e faça parte aqui desse hall democrático de discussão e debate, tá bom? Todos vocês, aliás, mais vídeos por aí, grande abraço e fiquem firmes, essa coisa difícil, complexa vai passar.